Olá, está no ar o Papo Filosófico. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a passagem do mito ao Logos. Como ela ocorreu? Nós bem sabemos que não foi da noite para o dia, não é uma coisa repentina como se considerava o milagre grego. Na verdade, são fatos históricos que foram ocorrendo durante a história, durante o tempo histórico, e com isso foi proporcionando uma maior racionalidade ao homem. O homem, então, ele vai deixando os mitos de lado e vai passando cada vez mais a usar a razão, a fazer uso da razão. Para tanto, nós vamos então verificar que fatos foram esses. Primeiro fato: viagens marítimas. Com as viagens marítimas para o comércio, o homem grego descobriu que não existia os seres mitológicos que ele imaginava existir. Por exemplo, ao chegar na ilha de Creta, o grego descobre que não existia o Minotauro. Não passava de um mito, de uma fantasia, de uma história fantástica criada no imaginário do homem grego. Ao navegar pelos mares, o homem grego descobre que não existiam as sereias, que nas terras onde eles imaginavam morar os ciclopes, não existia esses gigantes de um olho só. E assim, cada vez mais, o homem grego foi vendo que ele não podia mais depender do mito para explicar aquilo que ele não conseguia entender. Fez-se necessário fazer uso da razão para reorganizar o seu pensamento. Além das viagens marítimas, nós temos o segundo fato que leva o homem a não mais aceitar o mito, que vai proporcionar o nascimento da filosofia, a invenção do calendário. Com a invenção do calendário, o homem grego percebeu que o tempo ele era algo natural, que ele se repetia de acordo com as estações do ano, que a lua tinha o seu ciclo, e com isso ele criou o calendário. Criando o calendário, ele então pode ver que o tempo não é divino, ele não é milagroso, ele não pertence aos deuses, mas sim faz parte dos elementos da natureza. Terceiro fato que levou o homem grego ao nascimento da filosofia foi a invenção da moeda. Com isso, a moeda permitiu a realizar trocas abstratas, simbólicas, de coisas diferentes por valores semelhantes, desenvolvendo uma capacidade de abstração. Observe que antes da criação da moeda, o homem grego, assim como as demais civilizações, usavam o escambo, a troca de mercadoria. Porém, a partir do momento em que o homem criou a moeda, que ele cunhou a moeda, houve então a necessidade de uma maior racionalização. Houve a necessidade de dar valores semelhantes a coisas diferentes. Por exemplo, 1 quilo de arroz por 3 quilos de farinha, mas esse arroz e essa farinha agora já não são trocados entre si. Eu vou comprar pelo mesmo valor coisas diferentes. Eu vou comprar então 1 quilo de arroz por uma moeda. Eu vou comprar 3 quilos de farinha por uma moeda. Observe que são valores iguais para mercadorias diferentes. Houve uma maior necessidade de uma racionalização do conhecimento humano. O mito vai perdendo forças.
quarto fator histórico que contribuiu para o nascimento da filosofia foi a invenção da escrita alfabética. O homem grego agora deixa de lado a escrita pictográfica, a escrita que expressava o pensamento em forma de desenhos, e passa a usar o alfabeto. Com isso, o homem grego pode representar através de palavras ideias, ou representar aquilo que se pensa das ideias e ainda escrevê-las. Hoje, o alfabeto que nós usamos, ele descende do alfabeto grego e também do latim. Sendo assim, a invenção da escrita faz com que o homem torne mais racional, não aceitando mais os mitos. O último fator histórico que contribuiu para o nascimento da filosofia foi a invenção da política, que introduz 3 aspectos novos e decisivos para o surgimento da filosofia. A ideia da lei como expressão da vontade de uma coletividade humana. Então eu tenho aqui um povo que descobriu que os mitos já não existiam, que os deuses já não tinham controle sobre a natureza, que os deuses não tinham controle sobre o homem. Esse homem passa a ter uma maior racionalidade e com isso ele vê a necessidade de criar suas próprias leis, já que as leis não mais descendem dos deuses, mas sim da vontade humana, da vontade da coletividade humana. Segundo aspecto novo que a filosofia nos traz é o surgimento do espaço público, que faz aparecer um novo tipo de palavra ou discurso, diferente daquele que era proferido pelos mitos. Observe, agora, para discursar na praça pública, o homem se vê na necessidade de fazer uso da razão e de expressar o seu pensamento de forma clara e objetiva. Terceiro aspecto que contribui para o nascimento da filosofia com a invenção da política é que a política estimula o pensamento e um discurso. A ideia de um pensamento que todos podem compreender e discutir, que todos podem comunicar e transmitir, é fundamental para a filosofia. Dessa forma, observe, nós temos a criação das leis por meio da política, nós temos o surgimento do espaço público e a comunicação, o novo discurso em praça pública, para que o homem grego agora possa direcionar o destino da cidade. Aqui nós temos o nascimento da filosofia. Recapitulando com vocês, nós temos aqui pelo menos 5 aspectos que nos levam ao nascimento da filosofia. 5 fatos históricos. Primeiro, viagens marítimas. Descobre-se que os mitos não existem. Segundo, invenção do calendário. O tempo não está ligado aos deuses, mas é algo natural. Terceiro, a invenção da moeda. Houve uma maior necessidade de racionalidade para poder dar um valor às coisas diferentes e, com isso, usar a moeda ao invés do escambo. Quarto, a invenção da escrita. Com isso, o homem pôde criar, elaborar e escrever leis, representando ideias, o que se pensa dessas ideias e escrever sobre isso. Já não era mais ligado aos deuses, já não era mais as leis dependentes dos deuses, mas sim uma criação humana. E com isso, o quinto e último fato histórico que contribuiu para o nascimento da filosofia: a invenção da política. Com o nascimento da democracia, a política introduz 3 novos aspectos decisivos para o nascimento dela. A ideia da lei como expressão da vontade de uma coletividade humana,
o surgimento do espaço público e a argumentação. Eis os fatos históricos que contribuem para o nascimento da filosofia. Muito bem, aqui eu termino o papo filosófico de hoje. Um forte abraço. Não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e vamos para frente.